Oi gente, meu nome é Jennifer, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre alguns livros, na verdade eu acho que todos os livros que me fizeram chorar. Por incrível que pareça, esses são os livros que mais marcam a gente, assim, que a gente fica lembrando e relembrando. E quando vão falar pra gente de algum livro, a gente acaba lembrando deles porque são livros que mexem com os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então eu vim aqui compartilhar com vocês alguns desses meus livros, assim, os que me fizeram chorar mesmo, assim, chorar mesmo, tipo, muito, com muitas lágrimas, porque tem aqueles livros que a gente se emociona, enche os olhos de lágrimas, mas existem aqueles livros que são os que fazem a gente chorar, às vezes até, tipo, de soluçar, assim, então são esses livros que eu vou falar aqui pra vocês nesse vídeo. O primeiro livro que eu vou falar pra vocês é justamente o responsável por eu criar esse vídeo, que foi o último livro que eu li que me fez chorar muito, 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 que foi Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Esse livro, eu sei que muita gente tá falando dele na internet, muita gente tá recomendando e eu também vou ser outra pessoa que vou recomendá-lo, porque esse livro é sensacional. Ele é um livro antigo, eu não sei quando ele foi escrito, mas é uma ficção científica, que é uma coisa fora da minha zona de conforto, mas eu gostei bastante desse livro. Eu chorei muito. Por quê? Pra mim, esse livro ele tem mais ou menos 3 etapas, assim. A primeira etapa, que é quando a gente conhece o nosso personagem, que é o Charlie. Ele tem um baixo QI, então, e ele é convidado pela professora e por alguns cientistas a participar de uma cirurgia para poder ficar mais inteligente. Então ele fica super empolgado porque o sonho dele é ser inteligente. Então essa é a primeira parte do livro ali, onde a gente começa, onde ele vai para fazer essa cirurgia, ele começa a participar dos processos, fazer testes e tudo mais. Então é muito interessante, foi a parte que eu li muito freneticamente porque eu queria saber o que ia acontecer. Na segunda parte, a gente já... é a parte, assim, pra mim, que as pessoas meio que se distanciam um pouco, os personagens começam a se distanciar um pouco do Charlie, e foi quando eu meio que me distanciei um pouco, assim, o livro deu uma queda pra mim, mas mesmo assim continuou sendo muito bom. E a gente vai pra terceira parte, que é quando eu percebi pra onde o livro tava me levando, o que queria acontecer, e assim, é muito, muito legal esse livro. Muita gente já leu e se você não leu, leia. É um livro muito difícil, não é um livro fácil, assim, pra mim foi muito difícil essa segunda parte mesmo, que é quando o Charlie começa a se lembrar de algumas coisas que aconteceram com ele na infância, na adolescência e até na vida adulta mesmo agora, que antes os amigos dele, que ele considerava amigos, que ele sempre estava dando risada com os amigos, que ele pensava que era amigo dele, ele percebe quando ele começa a ficar inteligente que ele não era dessa forma. Então é muito pesado nesse sentido, porque você meio que assim, é triste assim de ver tudo que ele passa pelo fato de ter o QI menor, assim, de não compreender tudo que tá acontecendo em volta dele. E o relacionamento dele com a família também, ele foi meio que abandonado pelo fato de não ter conhecimento, de não poder se comunicar, mas de não poder ser, tipo, uma pessoa normal, né? Cara, é muito bom esse livro, eu super recomendo, e foi um livro que me fez chorar. Quando eu terminei, eu chorava muito, muito, até me lembro, assim, que eu tava almoçando e eu não conseguia, eu perdi totalmente a fome, graças a Deus estava no final da refeição, mas eu não quis mais comer porque eu não conseguia parar de chorar, e aí eu fui falar pro meu marido sobre a história e chorando, depois, à noite, comecei a chorar de novo, no outro dia e no outro fiquei pensando, e isso que é um tipo de livro bom, assim, quando a gente fica pensando sobre o livro depois, isso é muito legal quando isso acontece, isso acaba marcando, né, a gente, e isso que é legal de uma leitura. Apesar de eu não ter dado 5 estrelas para esse livro, ele é um livro especial e vai ficar guardado aí na memória, com certeza. O próximo livro que eu venho falar para vocês é O Caminho para Casa, da Christine Hanna. A Christine Hanna é uma autora que ela escreve muito bem, pelo menos os 2 livros que eu já li dela, eu gostei muito da escrita dela. E nesse livro a gente vai conhecer, na verdade a Christine, ela meio que
gosta de contar, pelo que eu percebi, histórias de família. E nesse livro a gente vai conhecer uma mãe que tem um casal de gêmeos e uma outra personagem que é meio que tem uma vida muito sofrida, e essa personagem ela conhece esses gêmeos e eles viram ali melhores amigos, os três ali inseparáveis. E a gente vai acompanhar essa mãe, ela meio que pega essa outra personagem ali como se fosse parte da família dela, e eles ficam ali naquela convivência ali do dia a dia juntos, só que algo vai acontecer ali na adolescência deles que vai mudar completamente, drasticamente a vida de todos eles, e a gente vai ter que ver esses personagens ter que lidar com as consequências disso que aconteceu aqui. Então o livro depois ele dá um salto temporal, dá um salto para o futuro, e a gente vai acompanhar esses personagens tentando lidar com tudo que aconteceu no passado. E é um livro muito sensacional, assim, quando eu chorei nesse livro do início ao fim. Foi uma história que me comoveu muito, eu fiquei muito impactada com a história, com tudo que estava acontecendo, e foi um mix de conflitos, porque às vezes eu concordava com os personagens, às vezes eu não concordava, e o tempo todo eu fiquei assim, concordando e discordando, às vezes não, repensava e mudava ao mesmo tempo. É um livro muito conflitante para mim, por causa das atitudes dos personagens, de tudo que aconteceu aqui, e foi um livro que mexeu muito comigo, então eu chorava em vários momentos, chorei em vários momentos. É muito legal esse livro, eu super recomendo, foi um livro que me fez chorar muito, muito, muito. Nossa, eu pensei que eu fosse desidratar com esse livro aqui. O próximo livro que eu tenho para falar também é da Christine Hanna. Como vocês puderam perceber, essa autora é sensacional, né? E me fazer chorar, que é O Rouxinol. Esse livro ele vai passar na Segunda Guerra Mundial, que é quando os nazistas invadiram a França. Então a gente vai acompanhar, como eu falei, histórias de família, que a Christine gosta de narrar, e aqui são histórias de duas irmãs. Essas duas, uma delas, ela vai ser obrigada a conviver com um nazista dentro da sua própria casa com a sua filha. Então ela meio que tenta proteger a filha ali, porque a filha, se eu não me engano, ela é nova, assim, eu não lembro a idade da filha, mas ela tá ali tendo que ser vigiada o tempo todo, não pode fazer muitas coisas porque o nazista tá dentro da casa dela, convivendo com ela. É um livro muito complicado nesse quesito. E a outra irmã, ela já é a irmã mais nova dessa personagem, ela já é mais rebelde, assim, ela não tá aceitando tudo que tá acontecendo, então ela decide participar e fazer parte da resistência aqui. Então ela corre muito perigos e riscos e vai atrás de várias coisas para salvar pessoas e ajudar pessoas que estão passando por problemas, tudo para poder ajudar o país dela. Então a gente vai acompanhar a jornada dessas duas irmãs. É um livro muito bom, assim, eu li muito rápido também e eu gostei bastante dessa história, super indico. E o final também me tirou muitas lágrimas, eu chorei bastante. Eu lembro que foi um final assim que eu não estava muito esperando e, enfim, eu gosto muito, como eu disse, eu já li esses dois livros da Christine, tenho outros aqui, mas eu já estou me preparando, que eu já ouvi falar que são livros emocionantes também, então Christine Hanna sempre me faz chorar, aparentemente, né? Estou me preparando para ler os outros dela, inclusive o atual, algumas pessoas já falaram que já choraram, então, e eu já tenho ele aqui em casa, já estou me preparando psicologicamente para chorar bastante. O próximo livro que eu venho falar com vocês é A Garota que Você Deixou para Trás, da Jojo Moyes. Eu não vejo muita gente comentando sobre esse livro, mas ele é sensacional. Foi um livro que me fez chorar muito também. Ele também, diferente do outro, ele também se passa na guerra, mas ele é da Primeira Guerra Mundial, que é quando os alemães ali invadem não lembro também o país nesse momento, mas tudo bem. Mas aqui a personagem, ela também é obrigada a conviver com o inimigo dentro da própria casa. Só que aqui ela convive junto com os irmãos e com os sobrinhos. E o marido dela foi pro fronte e ela fica ainda com muita esperança de encontrar o marido vivo, de poder reencontrar esse marido. E
porque, né, ela ama ele foi pra guerra, foi pro front, e ela tá ali presa com o inimigo dentro de casa, sendo vigiada também, junto com os irmãos, sem poder fazer muitas coisas, tendo escassez de comida e todos os problemas que a gente já conhece que aconteceram na guerra. O marido dela era pintor e ele fez um retrato dela. Esse retrato está na parede e ela sempre fica olhando para esse retrato e imaginando quando que ela vai encontrá-lo novamente. E, em paralelo a essa história, a gente vai conhecer uma outra personagem que está lá no ano de 2000. Essa personagem, ela tá ali, ela é viúva, é uma jovem viúva, e ela acabou de perder o marido, então ela não sabe muito o que fazer da vida, ela meio que tá meio desanimada, e ela tem pendurado na parede da sua casa esse retrato dessa jovem, um retrato assim que deixa ela muito curiosa para saber quem é essa jovem, de onde veio esse retrato. Então ela meio que decide ir atrás para saber quem foi o pintor e quem era essa jovem que está ali retratada naquele retrato. E aí a gente vai acompanhar a história dessa personagem que está lá em 2000 e da outra personagem que está lá na Primeira Guerra Mundial. E é muito legal, é muito envolvente. Os livros da Jojo Moyes, eu sinto que eles são livros mais lentos, pelo menos pra mim. Eu demoro a engatar nos livros, mas quando você engata, você é arrebatado pela escrita dessa autora. E eu gostei muito desse, chorei bastante, assim, no final. Acabou comigo esse livro. E mais um livro da Jojo aqui, porque esse não podia faltar, né? É claro, Como Eu Era Antes de Você. Esse livro eu li mais ou menos próximo da época que ele foi lançado, não tinha nem assim ideia que teria filme. Muita gente já viu o filme, mas não leu o livro. Então eu não sabia muito o que esperar, eu só sabia que era um livro de romance. E quando eu comecei a ler e comecei a avançar na história, que eu percebi o que ia acontecer, eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Não acredito. Enfim, esse livro, para quem não conhece, se você não conhece, né, tem filme. Então, é a história de uma garota que vive a vida dela, que trabalha no seu café, a vida dela é toda certinha ali, a rotina toda certinha, até que um dia ela perde o emprego, né? O café vai fechar, se eu não me engano, e ela é obrigada a procurar outro emprego, só que ela sempre trabalhou nesse café, ela não sabe fazer nada. Ela vive ali, acho que é no interior, mais ou menos, não me lembro. E então ela começa a procurar até que ela acha um emprego de ser cuidadora de tetraplégico. Ela vai ser cuidadora de tetraplégico e a gente vai conhecer esse nosso outro personagem, que é um cara rico, mas que é muito mal-humorado, que está desgostoso com a vida, porque afinal de contas ele está na cadeira de rodas. E aí a gente vai acompanhar a história desses dois, um romance nascendo. E é muito lindo mesmo. E eu gostei, eu chorei. Nossa, cara, eu chorei tanto nesse livro que eu não consegui, no final, que eu não conseguia nem ler mais as palavras, assim, não conseguia nem enxergar, de tanto que eu tava chorando loucamente. Então, leiam esse livro se você não leu, se não quiser ler, assista o filme, que é muito bom também, a adaptação. Enfim. E por fim, por último, eu tenho aqui um livro que é meio que crazy estar nessa lista, mas eu chorei no final desse livro, chorei muito, eu acho que eu tava muito envolvida, não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, mas é porque esse livro é meio que romance, comédia e tal, engraçadinho. Mas ele está aqui nessa minha lista, que é Perdida, da Karina Ricci. Esse livro, eu li ele tranquilamente, tal, tava dando risada, pá, feliz da vida. E aí chegou no final, gente, o final desse livro acabou comigo. Pra quem não conhece essa história, ela vai contar a história de uma personagem que vive ali nos tempos atuais, nos tempos modernos. Ela simplesmente vai ali e compra um celular, porque tá precisando, e algo estranho acontece e ela acorda, ela cai ali, tipo, despenca no século XIX. Então ela simplesmente está lá no século XIX e fica perdida sem saber como ela foi parar lá, por que ela foi parar lá. E a gente vai acompanhar a jornada dessa personagem tentando descobrir como ela foi parar lá e como ela volta para os tempos modernos, né, para os tempos atuais.
e essa personagem encontra um mocinho ali muito, muito cavalheiro, muito fofo, que vai ajudar ela a se entender e vai meio que tentar entender ela também, né? Afinal de contas, ela é uma mocinha dos tempos modernos que está ali no passado, onde tudo é meio completamente diferente da realidade dela. E é muito legal esse livro, muito interessante. Inclusive, eu acho que vai ter adaptação brevemente aí de Perdida, e eu não vejo a hora, porque esse livro, essa série como um todo é muito legal, eu gosto bastante. E ele me fez chorar, muito, 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 muito. Principalmente tem uma carta aqui, ai, enfim, chorei muito, horrores. Então é isso, esses foram os livros que me fizeram chorar muito, 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 muitas lágrimas rolaram por aqui. Esse e mais Flores para Algernon, que eu li em e-book, eu não tenho ele, infelizmente. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, comenta aí algum livro que eu tenho que ler, que é pra fazer chorar, porque eu gosto desses livros. Apesar de que é meio triste, mas são livros que, como eu falei lá no começo do vídeo, que envolve tanto, que marcam a sua vida e você não esquece, porque são livros importantes, que te modificam de alguma forma. Enfim, comenta aqui embaixo algum livro que eu vou adorar saber, quero muito livros pra chorar, porque de vez em quando é legal. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, compartilha, curta, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!